Oi, eu sou Mônica e a gente está juntos descobrindo nessa série o novo guia da alimentação para a população brasileira. Nessa primeira sessão, quero dizer que são dicas bem gerais que não têm muito a ver com a população brasileira. Tanto é que os outros países estão copiando o nosso guia. Então são 4 vídeos que eu estou fazendo, esse é o terceiro que a gente está descobrindo juntos, que podem ser aplicados a qualquer pessoa de qualquer país do mundo, porque são conceitos bem básicos. Então vamos lá, hoje a gente está na terceira dica que esse guia alimentar nos dá, né? E ela fala sobre os alimentos processados, que devem ser consumidos em pouca quantidade e de preferência como um complemento de alimentos in natura. O que são, afinal de contas, os alimentos processados? Eu não sei se você lembra, mas esse guia ele é inovador porque ele classifica os alimentos não quanto ao nutriente principal dele, mas sim conforme o grau de processamento ou o grau em que o alimento é mexido, transformado. Então, alimentos que a gente já viu in natura é quando você, por exemplo, vou falar da primeira classificação, é quando o alimento é in natura. Por exemplo, esse tomatinho que eu tive a sorte de conseguir comprar, ele deve ter sido colhido há pouco tempo, ele não foi transformado, ele foi tirado do pé, tem até aqui as folhinhas ainda, a haste, né? E do pé, só foi embalado e foi trazido aqui para minha casa. Esse é o alimento in natura, parece óbvio, né? Se ele for mexido, tirado, por exemplo, desidratado, eu não tenho aqui para te mostrar, mas ele é pouco mexido, é só tirada alguma coisa dele, por exemplo, a água, ele vira um alimento minimamente processado. Já o alimento processado é quando, por exemplo, quero comer um alimento que veio de outro país, por exemplo, o tomate, e aí alguém teve o trabalho de fazer, aqui vai aparecer marca, mas eu não estou fazendo propaganda nenhuma, é o mesmo tomate que foi adicionado apenas ou sal ou vinagre ou açúcar, no caso não se aplica, né, ou óleo, para manter o formato do tomate. Quando eu abri aqui a lata, eu vou ver que era um tomate. Eles tiraram a pele, colocaram aqui dentro, aqui na latinha diz que esse daqui não contém glúten. Cadê aqui os ingredientes? Aqui, tomate e vinagre, tá aqui. Tá? Eu posso fazer isso em casa, então o alimento processado seria se eu fizesse uma compota de tomate, não é compota que fala conserva de tomate. Compota é para fruta, mas tomate na verdade é uma fruta. Podia ser uma compota de tomate. Podia ser uma compota de tomate, mas compota se coloca açúcar. Vou falar de outra coisa para você entender. Pêssego. Adoro. Tá? Esse é o alimento in natura. E aí, se alguém resolve conservar um pêssego, ele dá para reconhecer que é o pêssego aqui. Colocou uma calda, açúcar, água e pêssego. Se eu abrir aqui, eu vou ver que tiraram a sementinha, mas isso é um pêssego. Este é um alimento processado. O que quer dizer isso? Foi adicionado um dos ingredientes culinários que a gente viu no vídeo anterior, né? Sal, açúcar, óleo ou vinagre. Com a intenção de manter a durabilidade, isso aqui pode ser, ó, isso aqui se mantém muito tempo. Quando o pessoal não tinha geladeira, usava muito essas compotas. Tem uma tia muito querida que mora em Joinville, que fez para mim umas compotas ali, ó. Ali tem cebola, que só leva vinagre e sal, né? Ela fez já faz bastante tempo e me trouxe. Tem ali vagem, né, que são umas leguminosas também, só com vinagre e sal. E o outro ali que está bem no ladinho de cá, pepinos. Ou seja, ela tirou da horta dela, não tem agrotóxico e fez com todo carinho para mim. Esse aqui é comprado, mas poderia ter sido feito em casa. Então, por característica, um alimento processado você reconhece quando você olha no rótulo dos ingredientes. Esse aqui, vou precisar de uma lupa. E aí você acha lá, ó, o que tem, cadê? Ingredientes. Pêssego, glicose é açúcar, tá? E só.
colocar uma calda de açúcar para manter esse pêssego bem bonitinho para ser usado no Natal. Aqui eu tenho trigo, tá vendo? Bem fresquinho, né? Quem que come trigo assim? Ninguém. Ele tem que ser beneficiado. Então, se alguém for lá tirar a água, veja, tira alguma coisa do alimento, tira a água, desidrata, vai lá e moe, o que eu tenho? Um alimento minimamente processado. Se eu colocar água, em tese, eu tenho trigo aqui de volta. Se eu colocar água, sal e farinha, misturar, colocar uma farinha trabalhada, fermentada, fermento biológico, como você preferir, o que eu posso fazer se eu assar aquilo? Eu vou ter um alimento processado, porque eu adicionei ao trigo água, sal, alguns colocam um pouco de açúcar, alguns colocam leite, mas são todas as coisas que você reconhece como sendo produtos que sua avó reconheceria como comida, né? O que eu obtenho? Um alimento processado. Sabe de que eu tô falando? Pão. Pão que tem farinha, água, sal, um pouquinho de óleo, né? Aqui já estou dando uma receita. Esse aqui diz que não leva óleo. Esse aqui é um alimento processado. Captou? O que diz a nossa regra? Então, alimentos processados devem ser consumidos em grande quantidade? Não, em pequena quantidade. Por quê? Afinal, se são alimentos in natura, que eu só adicionei ingredientes culinários, por que eu não posso comer tantos quanto se eu for fazer ou utilizar o alimento in natura? Porque em si, a qualidade nutricional, o nutriente principal foi modificado. E nem sempre para o bem. Lembra do pêssego? Quantas calorias você acha que tem nesse pêssego comparado com este, né? Mesmo que seja um pedacinho, que tem muita densidade calórica. E se a gente está lutando, por exemplo, contra obesidade, pressão alta, diabetes, isso aqui não vai fazer muito bem. Então, por isso que tem que ser comido em pouca quantidade, que geralmente o índice glicêmico, se você tem alguma doença metabólica, você vai saber do que eu estou falando. Índice glicêmico é quanto mexe no nosso metabolismo, principalmente da glicose, tá? O índice glicêmico disso aqui é muito grande comparado com isso. Vamos combinar que os dois não são iguais, não são a mesma coisa. Apesar de eu reconhecer isso aqui como um alimento in natura, ele foi transformado. Sendo transformado, ele foi desbalanceado nutricionalmente falando. E não é muito vantajoso para o meu corpo, eu como isso aqui. A não ser que ele faça parte de um alimento, de uma comida, de uma refeição que tenha outros produtos in natura. Então, se você colocar isso aqui junto, por exemplo, com uma sobremesa, né, que você comeu bem o seu prato à base de alimentos in natura ou minimamente processado, tá tudo bem. Outra crítica, por que a gente não deve usar em grande quantidade, é que esse alimento aqui, por exemplo, se for usar com outro processado que todo mundo conhece, que são os queijos. Queijos também são desse grupo de alimentos. Fizer um sanduíche de queijo, eu vou estar substituindo uma refeição, por exemplo, um jantar colorido, cheio de verduras e os alimentos construtores, que eu sempre falo, né, que são os alimentos in natura, por isso, com queijo, não é legal. Então, esse é uma das dicas desse guia que a gente não recomenda que você substitua refeições por alimentos processados, que é a tendência desses alimentos, porque eles são fáceis de preparar, né? É só cortar um pedaço, colocar manteiga e queijo, por exemplo, eu tenho uma refeição. O guia não recomenda, recomenda que você jante em vez de comer isso aqui, tá? E tem uma pegadinha aqui, ó. Se isso aqui é processado, eu posso usar com moderação, deixa eu te mostrar outra coisa. Esse aqui eu também posso usar com moderação. Lembra da lupa?
Vou ler aqui para nós, vou precisar de lupa, porque geralmente as indústrias, elas colocam bem pequenininho, não sei por quê, porque se eu tô com vontade de informar a pessoa, por que coloca a letrinha pequena? Eu preciso de lupa, sério. Tá muito pequeno, não porque eu seja cega. Então, ingredientes: farinha de trigo, ferro normal, né? Açúcar normal, conheço. Gordura vegetal de palma, não sei se eu conheço. Açúcar invertido, tem aqui dentro. Ovos, conheço. Leite em pó integral, conheço. Óleo de soja, sal, conservador propionato de cálcio. Emulsificantes ésteres de mono e diglicerídeos, de ácidos graxos com ácido diacetil tartárico. Não tem na minha casa. Carbonato de cálcio, também não tem. Estearil 2-lactil, lactato de cálcio, monoglicerídeo destilado de ácidos graxos saturados e lestina de soja. O que tem disso aí na sua casa? Não, né? Não tem. Então, vou te dizer uma dica. Se você não conhece, não sabe para que serve, nem onde comprar, não é um alimento processado. Então, não é a mesma coisa. Isso aqui, semana que vem, vou te contar. Tá bom? É outra classificação. Queria fazer um pequeno adendo. Quando a gente fala de alimentos processados, minimamente processados ou ultraprocessados, parece que a gente está malhando, né, a indústria. Eu quero dizer que é bem legal que a gente tenha esses alimentos. Por exemplo, eu fiquei com vontade de comer um pêssego e não achei o pêssego, mas eu tenho pêssego em calda. Por que é feito alimento processado? Para ele ter uma durabilidade melhor e chegar mais ou menos com cara da fruta e da verdura na sua casa. Então, é bem legal ter alimentos processados. Você pode usar, mas saiba usar, saiba colocar no lugar certo. Então, a indústria não é a vilã, ela nos beneficia muito. Então, vou fazer um memorex aqui para você. Nosso terceiro grupo são os alimentos processados. Lembra do pão? Tá? Podem ser consumidos, bandeira amarela para eles, em quantidade pequena e sempre acompanhando uma refeição. Não vai comer toda a calda do pêssego, você vai passar mal. É bem pouquinho, tá? Amarelo para os alimentos processados.